Muito boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todas e de todos. A gente está aqui para o lançamento do livro Setembro Vermelho, o golpe de Estado no Chile em 1973, da conspiração às primeiras resistências. Agora, no mês de setembro de 2023, a gente está completando 50 anos do golpe que a democracia socialista do Chile enfrentou. E é um momento muito importante de reflexão para a gente, enquanto Latinoamérica, de ver como que essa experiência no Chile teve consequências que aqui no Brasil, a parte nefasta foi igualmente para o Brasil, mas a parte resolutiva ou propositiva foi extremamente diferente. No Chile aconteceram 2 comissões nacionais pela verdade, e aqui no Brasil a gente ainda tem uma extrema dificuldade de combater esse histórico negativo da ditadura, até pela simbologia. Então, a gente tem dezenas de escolas que ainda homenageiam esses ditadores, torturadores e assassinos, e a extrema dificuldade de defender e de praticar políticas públicas que vão contra a memória da ditadura. Agora, em 2022, a gente teve o Lula reeleito, mas menos de um mês depois, a gente já teve uma outra tentativa de golpe contra a nossa democracia. E aí, para conduzir esse debate super importante para a gente tem aqui o Michel Louis, que é um dos autores do livro. Ele é formado em Ciências Sociais pela USP e é autor de livros como A Teoria da Revolução do Jovem Marx, e já foi traduzido para mais de 25 idiomas ao redor do mundo. E a gente tem um autor também que compôs o livro, mas infelizmente não está aqui hoje, que é o Olivier Besancenot, que é um político francês, carteiro de profissão, e foi candidato às eleições presidenciais em 2002 e em 2007 pela Liga Comunista Revolucionária. A gente tem também aqui na nossa ponta direita o responsável, pela edição e pela tradução, João Gomes. E, para conduzir o nosso debate, eu já passo para o professor Michel, para ele fazer um comentário sobre a importância da gente fazer esse resgate histórico sobre a experiência chilena. Então, vou explicar por que a gente escreveu esse livro, o Olivier e eu. Por razões subjetivas, antes de tudo. Porque, para nós dois, que somos de gerações muito diferentes, o Chile, e o que se passou no Chile, é algo que nos impacta muito. Nós temos o Chile no coração. Porque eu sou de uma geração que acompanhou, de longe, estando em Paris, a experiência da Unidade Popular, a tragédia que foi o golpe, enfim. A gente seguiu isso de muito perto e ficou uma ferida, uma ferida na nossa memória até hoje. Então, esse de minha parte. Da parte do Olivier Besancenot, é que ele, há muitos anos, se interessa pela experiência do MIR chileno e está, no momento, fazendo um documentário sobre Miguel Henríquez. Então, nós viemos ao Chile para o 50 aniversário, para lançar o livro no Chile também, e ele aproveitou para fazer filmagens para o documentário dele. Então, essa é a primeira motivação. E a outra, naturalmente, que é o 50 aniversário. A gente queria contribuir para esse ato de memória, em relação ao que foi o golpe de 73. Bem, o nosso livro não é um livro de historiografia séria, entre aspas, científica, não é isso. Porque nós não somos historiadores, para começar, e, sobretudo, que existe já uma ampla literatura de muitos livros, inclusive de grande qualidade, sobre esses acontecimentos. Por exemplo, do nosso amigo Franck Gaudichaud, nosso companheiro. Então, nós não tinha sentido fazer outra coisa desse tipo. Outra coisa que nós não queríamos fazer é um ensaio de teoria política, tirando, entre aspas, as lições da história
explicando o que foi feito, o que devia ter sido feito e quais foram os erros e os acertos desse e daquele. Não. Isso é tarefa dos revolucionários chilenos, não é nós que vamos explicar, né? O que deveria ter sido feito, etc. Nada disso. Então, o que a gente fez foi uma coisa mais modesta, né? Um relato da conspiração preparando o golpe, né? Começando com Nixon, Kissinger e toda essa máfia, e terminando com a classe, a elite reacionária chilena, e culminando com os militares e o golpe, né? E outra parte é o dia mesmo do golpe, a reação de Allende e de seus companheiros e as tentativas de resistência, seja diretamente no Palácio La Moneda ou um pouco mais tarde nos cordões industriais. Então, isso é o livro, né? Sobretudo em forma de diálogos, né? A gente queria mostrar esse aspecto mais direto, né, dos acontecimentos. Diálogos entre os conspiradores, né? Diálogos do Allende com seus companheiros, diálogos dos resistentes entre eles também, como organizar a resistência. Então, isso é o livro, né? E no livro aparecem pessoas que nós conhecemos. Uma delas é a Carmen Castillo, que era a companheira do Miguel Henríquez, né, que estava lá quando ele foi assassinado. Ela depois se exilou na França. Hoje em dia ela é cineasta, tem uma série de filmes muito comoventes. E ela também está no Chile agora, né? Nós nos encontramos todos no Chile. E ela aparece no nosso livrinho porque ela estava... Enfim, o que ela tentou fazer no dia do golpe? Tentou organizar refúgio para os militantes, né, perseguidos. E uma outra personagem muito menos conhecida que aparece é a Helena Pinha. Helena Pinha era uma companheira chilena que foi militante da Quarta Internacional no Chile, na época da Unidade Popular, também teve que se exilar, e que era muito amiga nossa em Paris. Ela faleceu há 2 anos, e ela foi, durante anos, a responsável da livraria da Liga Comunista Revolucionária, Livraria Labrache. Então, Olivier Besancenot, pegou o testemunho dela, o que ela fez no dia do golpe. Ela conta como entregaram para ela um pacote com pistolas para entregar para um grupo de resistentes. Ela conta esse percurso, né? Então, o livro é isso, né? Sem grandes pretensões historiográficas, nem de estratégia política, simplesmente relatar o que foi esse evento, esse crime do imperialismo e da reação contra o povo chileno, né? E prestar uma homenagem aos que tentaram resistir ao golpe, né? Desde o Palácio da Moneda, para começar, incluindo o presidente Allende, né? Eu gosto muito dessa fotografia, né? Vocês devem conhecer, né? Uma das últimas fotografias do Allende, onde ele aparece com um capacete e um fuzil no ombro, né? Ele também resistiu até o fim, né? E o próprio suicídio dele foi um ato de resistência, para não se entregar aos traidores, como ele dizia. Bem, então, o livro é isso, uma homenagem, não às vítimas, que se fala muito no Chile hoje em dia das vítimas, e é, obviamente, justo, não é? Mas nós queríamos homenagear os combatentes, não é? Que tentaram resistir ao golpe, né? Desde os balcões, as janelas do Palácio La Moneda, do Ministério das Obras Públicas, que era na esquina também, onde estavam entrincheirados os membros do GAP, o Grupo de Amigos do Presidente, que era a guarda pessoal dele, e até as tentativas nos cordões industriais, na fábrica Sumar, enfim, a gente conta essa história dos combatentes.
Bem, e o último episódio é os militares festejando a sua vitória, tomando champanhe, enfim, vangloriando-se dos quantos eles assassinaram. Essa é uma cena imaginária, né? A maior parte dos diálogos são baseados em documentos, né? Mas essa reunião dos militares a gente inventou, mas ela é bem realista, né? Possivelmente ela teve lugar, né? E aí a gente também fez um general brasileiro da embaixada, né, participar, felicitando os golpistas chilenos, etc., trocando informações, etc. Bem, a gente faz, para terminar, um relato dos crimes da ditadura tem uma espécie de epílogo, que é uma entrevista que a gente deixa na dúvida se é real ou imaginária, mas uma entrevista com uma mulher que passou toda essa experiência da Unidade Popular, da ditadura, da transição chamada democrática, etc., e que participou do Grande Levante de 2019, né, dirigido pelo Movimento de Mulheres, né. Então, ela conta, a gente faz uma entrevista com ela, que ela faz um relato de tudo que se passou depois do golpe até 2019. Bom, então é isso, né? O livro é um livrinho pequeno, um livrinho modesto, sem, como eu disse, grandes pretensões, mas que pode ser um instrumento útil para fazer as pessoas que não conhecem bem essa história ter uma introdução, para a juventude tomar conhecimento desse evento, né? Do que foi essa traição infame, né? Que foi a conspiração imperialista. Eu acho que tem uma certa utilidade. Então, o livro saiu na França, saiu no Chile, Olivier veio ao Chile, fizemos a apresentação no Chile, e agora saiu no Brasil, né, graças ao nosso amigo tradutor, e aos companheiros da Autonomia Literária, que se arriscaram a publicar esse livro. E eu fico muito agradecido. Pronto, é isso. Obrigado, Michel. Não teria muita coisa a dizer como tradutor do texto, mas eu estou na posição privilegiada de ter sido um dos primeiros leitores do texto em português, né? Também. Eu agradeço o convite da Autonomia para traduzi-lo. Foi uma experiência bastante interessante. Como comentei com o Michel há pouco, é um texto muito interessante de traduzir, tenho muita alegria em fazer com que esse texto chegue no Brasil, porque é necessário, extremamente necessário, mas também bastante dolorosa, uma experiência bastante dolorosa, porque o relato, assim colocado, principalmente dialogado, em primeira pessoa, é bastante difícil, né? Vocês sentirão isso no texto. Isso é totalmente mérito dos autores, de transmitir esse sentimento, transmitir um pouco, às vezes, a angústia das ações ali. A gente sente muito, a gente se vê muito próximo, creio que essa é uma intenção clara, né, muito próximo dos resistentes, né, nesse momento de... eles não estão acreditando muito no que está acontecendo, né, eles não acreditavam muito que fosse possível, tinham a experiência do Tancaço antes, fracassada, então eles não achavam que os militares teriam êxito nesse golpe, né, estavam preparados, mas não tão preparados, então tem uma angústia muito grande ali envolvida que aparece no texto. Isso não é um desconvite à leitura, é o contrário, né, para marcar o mérito dessa experiência literária um pouco também nesse texto, que eu não acho nem um pouco modesto, acho que tem implicações bastante fortes, essa aproximação da ficção com a sociologia, com a historiografia também, né. Eu teria uma outra pergunta, mas eu acho que a gente pode deixar o pessoal falar um pouquinho. Faça a pergunta, tá bom, faça a pergunta. Tem a ver com o contato com esse texto, com o texto, justamente, né? Vocês devem saber, o Michel já teve essa experiência de escrita, vou chamar de ficcional por enquanto, né, ou de romance histórico, de ficção histórica, com Olivier, no livro sobre a Jenny Marx, e essa
essa situação maravilhosa de uma visita meio clandestina da filha, né, a filha primogênita do Marx e ele mesmo à Comuna de Paris. Está publicado, né, no Brasil. E aí eu fiquei pensando nisso, quais seriam as diferenças, as implicações de lidar ficcionalmente com essas duas situações separadas, né? Ali no livro sobre essa visita do Marx e da Genie na Comuna, quando vocês relatam a conversa com o herdeiro desse diário encontrado ali, o máximo que eu me lembre, né, do inconveniente da publicação, alguma coisa assim, na fala desse herdeiro, que já faz parte da própria estrutura ficcional do texto, mas vão dizer que eu forjei o texto, que é uma fraude, que esse texto não existe. É maravilhoso isso. Né? Mas é uma preocupação bastante séria, bastante interessante do ponto de vista da relação do historiador com a ideia do falso, do verdadeiro, né, na história. E nesse livro há uma questão também que vocês deixam bastante clara aqui. Né? Qual era a intenção primeira do texto, como ele foi imaginado a princípio, e como ele ficou depois, que é uma coisa bastante delicada. Né? Eu não sei como é que... Então a primeira curiosidade é como se deu essa conversa sobre como vai ser contada essa história. Como ela acabou sendo contada, porque a ideia primeira está no final do livro também, e é muito interessante que vocês fizeram questão de manter, né, dizer qual era a ideia primeira do texto, que era, muito resumidamente, criar uma história absolutamente ficcional, uma contra-história, um anacronismo, né, até, sobre a história, como se o golpe tivesse fracassado, a reação tivesse sido eficaz e tudo aquilo tivesse sido bloqueado, né, impedido. Então me ficou essa ideia de retomar a imaginação como instrumento de resistência no interior do discurso historiográfico, que é algo bastante debatido entre alguns autores hoje em dia, pelo menos há bastante tempo. Eu lembrei de alguns textos do Dilberman, né, que o senhor conhece bem, mas também lembrei do livro do Lukács sobre o romance histórico. Então há uma fronteira a se cruzar entre historiografia e ficção que é muito interessante e que esse livro faz também. Né? Por isso que quando eu li eu não achei tão modesto. Eu acho que ele tem uma implicação nessa dimensão da história bastante forte. Então a minha primeira questão era essa, justamente. Como se dá essa conversa sobre até onde é possível ir com essa ficção, porque as coisas mudam, né? Eu acho que é diferente escrever uma ficção sobre a visita do Marx na Comuna e escrever sobre o golpe no Chile. Né? Há um debate, um trauma, uma fissura pós Segunda Guerra Mundial sobre os limites do que é representável ou não é representável na arte, na literatura, que acaba englobando as ditaduras contemporâneas também. Bom, é também uma questão que o senhor mesmo já trabalhou em outras publicações, a publicação sobre com o Dianteuil, não é? Evand Dianteuil, um livro a 4 mãos sobre a ficção e a sociologia, que é muito interessante. Então, eu achei que essa escolha foi pensada e que isso vem sendo pensado há bastante tempo. Né? Para além do acesso ao texto, não, o texto mais acessível, acho que pode ter mais coisa por trás. A minha questão é se há mais coisa por trás. Né? Bom, a questão era essa. Bom, vou tentar responder. Bem, a ficção, sem dúvidas, pode contribuir e muito ao conhecimento da realidade social. É um curso que eu estou dando na USP agora. Estou fazendo publicidade do curso, mas o tema do curso é exatamente isso. Como a ficção nos faz conhecer a realidade de uma maneira diferente da ciência social, que não substitui a ciência social, mas às vezes vai mais além, é mais profunda do que a ciência social. Então a ficção tem uma função cognitiva, tem uma capacidade de dar conhecimento da realidade que é muito importante e às vezes superior à da ciência social. Esse é o tema do curso. Agora, para escrever ficção, você precisa ser um escritor, né? Coisa que nós não somos, modestamente, não somos nem grandes historiadores, nem grandes romancistas. Somos apenas artesãos, né?
e fabricamos esses produtos que são híbridos, né? Um pouco de ficção, um pouco de história, uma mistura impura, né? Então fizemos esse livro sobre uma imaginária visita de Marx e da sua filha, ou melhor, da sua filha e do pai, né? Na Comuna de Paris, também baseada em documentos reais, não da visita, mas das conversas. Nas conversas que a gente imaginou, a gente se baseou na correspondência de Marx, em textos em que ele se refere, etc. E tal. Então, não era totalmente imaginário. Bom, agora, no caso do Chile, o que você mencionou é que a gente imaginou, num primeiro momento, inventar uma ficção, realmente. Não era bem um romance, que não era tanto uma história com personagens fictícios, mas uma narração histórica imaginária. E nós imaginávamos que o golpe teria fracassado, como você disse, graças a uma capacidade da esquerda chilena, dos trabalhadores, das trabalhadoras, das organizações, dos movimentos, digamos, de neutralizar o golpe. E o modelo para nós dessa tentativa de imaginar essa história era a Espanha de 1936. Que na Espanha de 1936, no dia do golpe fascista, houve uma resistência que conseguiu, nas principais cidades da Espanha, Barcelona, Madrid, etc., derrotar o golpe. Como é que eles fizeram isso? Não vou entrar nos detalhes, mas eles cercaram os quartéis e não deixaram os militares sair. Em vez de fazer uma barricada nos seus bairros, eles foram lá e cercaram os quartéis, né? Bom, enfim, isso foi uma ideia que nós tivemos, né? Quem sabe inventar uma história, uma utopia do que poderia ter sido, né, uma resistência que quebrou o golpe no Chile. Mas depois nós começamos a discutir, sobretudo com nossas companheiras e companheiros chilenos. Eles não ficaram muito entusiasmados com a ideia. Um ou dois talvez, mas a maioria não ficou muito entusiasmada. E eles disseram, olha, corre o risco de vocês se darem um pouco os ares de quem está explicando aos chilenos o que eles deviam ter feito, né? E isso, francamente, não é uma boa ideia, né? Bom, além do que, o que nós precisamos, eles diziam, é de um relato dos fatos reais. Isso que é importante para nós agora. Então, nós seguimos o conselho dos amigos chilenos e fizemos isso, né? Um relato do que aconteceu, usando alguns elementos de ficção, né? Aqui e acolá, a gente se permite de acrescentar um pouco, imaginar coisas, não é? E há uma ou duas cenas que são imaginadas, mas fundamentalmente é baseado em documentos. Por exemplo, as conversas no Salão Oval da presidência dos Estados Unidos entre o Nixon, o Kissinger, o chefe da CIA e um outro mafioso que eu esqueci o nome. Bom, são reais, a gente tem os documentos, foram publicados, muito depois, mas foram publicados. Então a gente se baseou nas atas, né, dessa conversa, né? Mas, bom, outras conversas a gente um pouco inventou, então a gente misturou. Por isso que eu digo que é um trabalho artesanal e impuro, mas tem a sua utilidade. É isso. Eu podia fazer várias questões depois disso, mas se alguém quiser já fazer alguma pergunta, comentar, fique à vontade. A gente atrasou um pouquinho, então, né? Boa noite. Minha pergunta é mais uma curiosidade. Eu queria saber sobre você, Michel. Como você recebeu o 11 de setembro de 73? Onde você estava? Como que você tomou conhecimento disso? E, sobretudo, como foi o 12 de setembro de 73? Essa experiência acabou e agora, né?
Então, primeiramente, se você também puder falar um pouco de como foi a recepção da LC, da Liga Comunista, dessa transição, dessa experiência de transição chilena, como que... Porque o PC francês, o PCF, o Georges Marchais, era muito entusiasta disso. O François Mitterrand, do PS, também teve na França. Mas como que a LC viu essa experiência chilena no período? A gente, digamos, a nossa corrente, a Liga Comunista Revolucionária, seguiu com muito interesse o que estava acontecendo, a experiência da Unidade Popular. Havia matizes distintos entre nós, mas, mais ou menos, em geral, a gente seguia a orientação do MIR, isto é, apoio crítico à experiência do Allende. Alguns insistiam mais na crítica, outros no apoio, mas havia um pouco essa orientação. Pessoalmente, eu escrevi um artiguinho sobre a política econômica da Unidade Popular em 1972, que eu esqueci totalmente, até que um amigo chileno me mandou alguns meses atrás, né? Então, assinei com pseudônimo. Relendo esse artiguinho, eu me dou conta que eu não entendi nada, né? Quer dizer, com aquela arrogância típica do europeu, né? O artiguinho faz uma crítica da política econômica da Unidade Popular, um pouco com a ideia, o que vocês estão esperando para socializar o país de uma vez e acabar com o capitalismo, etc. E tal, né? Como se fosse tão simples, né? E o mais irritante é que a única coisa realmente importante, que é como defender esse processo revolucionário contra a ameaça imperialista de um golpe, etc., nada. Não vi a coisa chegar. Então, realmente, faço a minha autocrítica pública, né? Esse artigo está realmente fora de foco. Bom, mas tinha outros companheiros que escreveram coisas mais interessantes do que ele. Bom, quando o golpe veio, foi e não foi uma surpresa, porque a gente, certo, vinha dizendo, avisando, como o MIR, quer dizer, o MIR e os companheiros da Quarta Internacional no Chile, todos eles viviam dizendo, olha, vem golpe, né? Atenção, precisamos nos preparar. O golpe está sendo preparado, né? Então, não era totalmente uma surpresa. Mas também foi um choque, né? A maneira como a coisa se deu, trágica, não é? A morte do Allende foi um choque. Agora, como é que a gente reagiu no dia seguinte, né? Boa pergunta. Então, a minha reação, e acho que de muitos companheiros da Liga, era totalmente ilusória, né? Era um pouco no espírito daquela famosa frase do Allende, o recado que ele mandou para o Miguel Henríquez. Meu filho, agora é tua vez, né? Então, eu achava, muitos de nós achávamos, que agora é a vez da esquerda revolucionária. Agora o MIR vai mostrar para esses militares, né, com quantos paus se faz uma... Como é que se chama isso? Canoa, né? Quer dizer, essa era a ilusão nossa, né? Que agora ia haver um grande movimento de guerrilha revolucionária que ia acabar com a ditadura. E quando, 2 anos depois, é morto Miguel Henríquez, aí a gente se deu conta que não era assim. Aí que foi um golpe tão duro como o de setembro de 73, a morte de Miguel Henríquez. Quer dizer, o fim dessa ilusão fora da realidade que o MIR, né, ia poder derrotar a ditadura. Foi isso. Agora, eu queria acrescentar uma coisa. Se há uma lição da história que a gente pode tirar dessa experiência, é a seguinte: o imperialismo e as classes dominantes só aceitam, toleram a democracia enquanto os seus privilégios não são ameaçados, ou parecem ser ameaçados. Quando isso acontece, ponto final, né? A democracia vai para a lata de lixo, né? Isso é uma lição da história, não só do Chile, de toda a história da América Latina, no século XX, e não só da América Latina. Então,
Isso acho que é uma lição que a gente pode tirar. E uma outra que está num belo cartaz aí dos companheiros da Aliança Antifascista, né? Enquanto existir o capitalismo, vai haver golpes, ditaduras, fascismos, né? Isso é inerente à lógica do sistema. É isso. Gente, boa noite. Opa. Eu fiquei muito curiosa, com muita vontade de ler o livro. Acho que por essa questão do trabalho ficcional, da imaginação, junto a um período, a um evento histórico extremamente interessante para a gente revisitar e reanimar e trazer de volta, né? Eu acho que é muito função nossa política de trazer a energia de momentos revolucionários de volta para abastecer a gente em diferentes períodos históricos. Então, acho que a imaginação está muito a cargo disso. Mas aí você citou agora esses aprendizados para a gente ter do Chile, eu acho que, né, referente ao que a gente precisa tomar cuidado, né? Ao imperialismo, ao golpe, e que a gente vê que está totalmente ativo ainda. Mas queria que você comentasse, que vocês comentassem, né? Se vocês quiserem também falar, sobre o que você identifica como a potência de organização popular desse episódio, que ainda é interessante para a gente pensar hoje, né, de termos de organização, enfim, aí, né, você destacar o que você acha interessante do que teve de força, de energia e de organização popular, porque eu acho que é um dos eventos assim que maior expressão, né, de organização da população, e que você destacaria que são coisas que são interessantes e legais e que fazem que são boas para a gente pensar hoje em dia também, em termos de organização de nós mesmos. Veja, o nosso livrinho modesto, eu insisto, né, não faz um histórico da Unidade Popular. Seria importante fazer isso, mas a gente não fez isso. Entre outras razões, porque existem já trabalhos. Em particular, do nosso amigo Franck Gaudichaud, que tem um livro sobre a organização popular, sobre os cordões industriais, sobre o poder popular. Né? Então, a gente não queria chover no molhado, então a gente fez uma coisa mais limitada, a história do golpe, né? A conspiração, o golpe e a tentativa de resistência. Esse era o objetivo limitado. Né? Então a gente fala muito pouco da experiência da Unidade Popular, que eu posso dizer, na minha opinião, né, foi um verdadeiro processo revolucionário. Foi um processo revolucionário. Talvez o mais avançado na América Latina depois da Revolução Cubana. Muito mais avançado do que as experiências progressistas das últimas dezenas de anos, algumas interessantes, outras menos, mas a Unidade Popular foi mais longe, né, no sentido de realizar um programa popular, radical, avançado, e em direção ao socialismo, né, expropriando em grande escala bancos, monopólios do cobre, etc., né? Com a ideia de abrir o caminho para o socialismo, mas sem guerra civil. Essa era a esperança deles. Né? Bem, e aí isso acompanhado de organização popular, através dos partidos de esquerda, né? Um amplo, né, leque de forças de esquerda, cristãos, comunistas, socialistas de verdade, não social-democratas, porque o Partido Socialista de Allende
não era social-democrata, né? E a ala esquerda deles era um pessoal que participou da guerrilha na Bolívia, então era um pessoal radical. E o MIR, né, tinha a esquerda cristã e o MAPO, 2 partidos cristãos, também bastante radicais, e o MIR, que não estava na Unidade Popular, mas que apoiava criticamente, né? Bom, então, isso tudo era organização popular, política. Além disso, havia os sindicatos, naturalmente, a central sindical. Havia as organizações dos pobladores, dos bairros populares. Sobretudo quando houve problema de abastecimento, eles formaram as juntas populares de abastecimento, uma iniciativa que veio de baixo. E, sobretudo, havia os cordões industriais, quer dizer, uma série de fábricas que se juntavam, né, para tomar a produção em suas mãos, né, expropriar os capitalistas e organizar a defesa, né. Então, essa experiência foi talvez a mais avançada. Os cordões industriais eram uma espécie de embrião de poder popular, não contra o governo de Allende, não como alternativa ao governo de Allende, mas como uma necessidade de auto-organização das bases para garantir o processo revolucionário. Esse era o espírito, né, desses cordões industriais e desse embrião de poder popular que se formou aí, né. Bom, é uma experiência apaixonante, né, sobre a qual, eu volto a dizer, existe uma literatura muito boa, né, mas no nosso livrinho vocês quase não veem, só uma mençãozinha no fim, né, o cordão industrial a propósito da tentativa de resistência, né, porque os cordões industriais, alguns deles tinham armas, né, então houve alguma tentativa de resistência. Mais alguma dúvida, gente? Não se acanhem. Professor, você falou sobre... O João falou também sobre a imaginação ser uma ferramenta de resgate e de pensamento e de construção política também. Queria que você comentasse, e o João também, sobre a importância dessa ferramenta e como a gente pode aprimorar ela aqui no cenário brasileiro, né, de governo de conciliação de classes, até para combater o neoliberalismo, né? Que aqui na América Latina tem a sua inauguração com o golpe no Chile também. Bem, eu acho que uma esquerda radical, uma esquerda anticapitalista, uma esquerda revolucionária, socialista, comunista, ecossocialista, precisa de imaginação, né? Sem isso, a gente fica colado à realidade, ao pragmatismo, à governabilidade, né? Então, precisamos de imaginar alternativas. Desde alternativas imediatas, em cima de questões fundamentais, concretas, né, do combate político de hoje, né? Por exemplo, no Brasil, como defender os indígenas da Amazônia contra a destruição do agronegócio, né, da mineração, etc., né, e do Congresso Nacional, que está a serviço desses interesses, né? Então, isso precisamos imaginar formas de organização, de luta, de conscientização para ganhar essa batalha, que é fundamental para os indígenas, para a defesa da Amazônia, para o povo brasileiro, porque se a Amazônia não tem mais chuva e o Brasil vai acabar, né? E para a humanidade, né? Para o resto, isso que tem a ver com a mudança climática. Então, precisamos de imaginação. E também precisamos de imaginação para pensar uma alternativa não só ao neoliberalismo, mas ao próprio capitalismo. Quer dizer, quais seriam os caminhos para transição para uma outra sociedade, uma outra civilização, um outro modo de vida. Nós precisamos imaginar isso, não tirando
digamos, da pura fantasia, mas partindo da realidade, partindo dos instrumentos analíticos que nos dá o marxismo, né, por exemplo, etc. Então, acho que a imaginação é, como você disse, uma ferramenta fundamental. E uma das formas da imaginação, mas não é a única, é a literatura. E a literatura tem tudo isso também, né? Tem formas de pensar como se luta, como se deve lutar agora, né? Isso está presente na literatura, e também imaginar uma outra sociedade, né? Existem utopias literárias que são formidáveis. Só para mencionar uma, William Morris, a utopia do William Morris, né, escrita em 1900, que é de uma atualidade tremenda, né? Tremenda. Então, eu acho que a imaginação é fundamental, né? Uma esquerda que renuncia à imaginação, renuncia à sua vocação, à sua missão. Bom, eu teria muito pouco a acrescentar a isso, evidentemente. Falo como historiador apenas, e não me parece possível que a reflexão histórica, historiográfica, possa se mover, né, o mínimo que seja, sem imaginação e sem um horizonte de utopia. Falo da própria prática científica, metodológica mesmo do historiador, né? Sem isso a gente recai em apenas uma reunião de documentos frios, sem vida e sem perspectiva, que já foi feito várias vezes. A gente cai numa história positivista, etc. Que não por acaso, que é esse tipo de história que é privilegiada e que é reconhecida pelos governos violentos, pelas ditaduras, pelas pessoas autoritárias, etc. Né? Fora o próprio revisionismo histórico, que é um movimento contra-utópico, contra-imaginativo. Né? Reescrever a história da ditadura militar no Brasil, no Chile, que ainda se tenta, na Argentina, etc. A raiz disso na negação do Holocausto, a negação primordial disso, que é a negação do genocídio negro no período colonial e depois, né? A imaginação é fundamental. A gente está passando agora por esse julgamento estranho do marco temporal no Brasil, e é evidente para nós que, para algumas pessoas, é inimaginável a existência dos povos originários nesse país. É inimaginável que eles tenham direito à terra, é inimaginável que essa cultura possa existir, né? Vocês vejam aí, é inconcebível, é inimaginável que um casal que não seja hétero possa se relacionar, se amar ou viver junto. É outro absurdo que está sendo debatido nesse congresso fascista que a gente tem. Então o fascismo é a morte completa da imaginação, né? Da imaginação estética, da imaginação científica, da imaginação política, que depende de tudo disso, de tudo isso. O movimento zapatista no México é um maravilhoso exemplo de imaginação política. Se reimaginam e imaginam todos os dias a sua existência, a sua sobrevivência. Na prática, né, cotidiana, no minúsculo do cotidiano, tudo que você faz todo dia, normalmente, até nos textos que são publicados e divulgados, até naquela viagem contra-colonial, né, do barco dos zapatistas de volta à Europa. Né, tem um tempo que se arrasta ali, eles escolheram que fosse feito pelo mar, porque tem uma relação com o tempo, justamente com a duração, com a lentidão que era importante, que faz parte da reflexão dos caracoles. Né. Tudo isso é um exercício de imaginação mesmo, de fato. Então, sem ela, não dá nem para dizer de esquerda mais. O Michel tem toda a razão. Né. Porque a imaginação também é atacada, é também violentada pelo autoritarismo, pelo militarismo, pelo fascismo. Pessoal, alguém tem mais uma dúvida? Alguma consideração? Pode. Duas coisas pequenas, pontuais, né? A primeira é um agradecimento à autonomia literária, porque
Eu tenho a impressão que discutir o Chile não é só discutir o Chile, né? Nós estamos discutindo a América Latina como um todo, e a experiência do Chile condensa naquele momento um encontro de muitos exilados, muita gente perseguida, muita gente produzindo. É difícil discutir as teorias. Eu sou da educação, né? Paulo Freire, os cristãos para o socialismo, teologia da libertação, sem olhar para essa experiência do Chile. E acho que cada um de nós teríamos outros assuntos que poderiam dizer assim: olhar para a experiência do Chile é olhar para a própria virada da América Latina contra os processos revolucionários, né? Então, acho que é um agradecimento à editora e a vocês que fizeram, né? Eu penso que você e o Olivier, mais uma vez, estão apostando num tipo de texto que, vocês já conversaram sobre isso, que aposta na importância da imaginação. E eu tenho a impressão que esse tipo de texto político ele tem uma importância significativa na formação de novas gerações, mas não só, por vezes na nossa próprio vigor revolucionário que nós temos dentro de nós, porque, de certo modo, eles assemelham a testemunhos, né? Eles se parecem com um tipo de discurso que a gente escuta nas celebrações muito importantes do golpe, quando a gente escuta o testemunho de quem foi vítima, de quem sofreu, de quem resistiu. E eu tenho a impressão que esse tipo de literatura, ele colabora, não é com qualquer imaginação, mas é com uma imaginação que provoca indignação, revolta e de dizer, essa luta ela é nossa, né? Essa luta ainda não acabou. Ela não acabou enquanto a gente tiver uma sociedade de opressores e oprimidos, né? Então, acho que vocês estão apostando num tipo de produção política, que não é literatura, mas é política, ou uma mistura entre os dois, que é muito importante para a gente. Obrigado. Quer comentar, professor? Obviamente estou de acordo, quer dizer, a intenção nossa, como você bem disse, era política, né? Não era nem de fazer historiografia, nem de fazer literatura, era política, fundamentalmente, e transmitir, né? Sobretudo para a juventude, mas não só, como você disse, também tem gente de cabelo branco que pode se interessar. Então, a função do livrinho é essa, né? Mas a gente utiliza meios, né? A gente utilizou meios de historiografia, a gente consultou materiais, documentos, estudos científicos, fez parte do nosso material, né? E a gente usou da ficção, né? Mas o objetivo fundamental, como você bem disse, era político. E é isso, quer dizer, a gente não queria que esse aniversário fosse unicamente de lamentação, né? De lamentação em relação aos crimes da ditadura, que é, obviamente, muito importante, né? Essa memória, mas não só, né? Então, vale a pena lembrar também que, por trás desses crimes, havia interesses poderosos, né? Do imperialismo e das classes dominantes, e que houve resistência, né? Esses dois argumentos principais políticos do livro é esse, né? A conspiração e a resistência.